Bem-vindo ao programa Vida e Atitude. Estamos começando muito bem mais esse episódio junto com você. Hoje a minha convidada especial é a Marília Lara. Ela é editora em Ministérios Pão Diário. E olha só, hoje ela veio aqui para contar um pouquinho como é que é, mais ou menos, lá o trabalho dela, como que funciona um trabalho de edição. Ela faz realmente um trabalho muito importante, tanto é que ela é uma das responsáveis pela edição deste livro maravilhoso aqui, que nós já tivemos a alegria de falar sobre ele em um outro momento, em um outro episódio do Vida e Atitude, trazendo aqui o autor, Adoniran Melo, e hoje nós trazemos então a pessoa que acompanhou o autor todo o tempo na construção desse livro fantástico. Seja bem-vinda, minha querida Marília, mais uma vez aqui no Vida e Atitude. Muito obrigada, Clarice, é um prazer estar aqui. Muito bom te receber, Marília. Marília, você tem uma caminhada bonita aí como editora, certo? Você trabalha em Ministérios Pão Diário. Conta um pouquinho aí pro pessoal como é que é esse trabalho de editora. O que uma editora faz? Além de só aquela palavra edita. Eu sei que é muito mais, né? Muito mais. Sim, é verdade. A gente, como editora, tem a oportunidade de estar em contato com as etapas iniciais da construção de um livro. Então, um autor, ele traz já uma bagagem de experiências, de leituras, de reflexões que ele quer colocar em texto. E ele passa isso para o papel, organiza suas ideias ali, e o editor é quem vai receber esse manuscrito e vai fazer aquela primeira leitura e vai ter uma ação de servir esse autor, de trabalhar junto com esse autor, trazendo algumas sugestões, às vezes algumas ideias que o autor coloca no início do texto. O editor sugere que talvez entre no momento posterior, ou então que alguma coisa talvez pudesse ser mais bem explicada, ou uma organização um pouco diferente dos capítulos. Então a gente trabalha ajudando o autor a organizar as ideias dele naquele livro. É interessante, né? A importância aí de um editor para a pessoa que deseja escrever um livro, porque é uma pessoa que está ali junto na jornada, do começo ao fim do livro. É verdade. Muito importante. E Marília, falando agora um pouquinho, primeiramente, sobre o livro Ministério Eficiente, que é um livro escrito pelo pastor Adoniran Melo, que inclusive está já se transformando num curso, certo? Este livro. Eu queria que você contasse um pouco em especial como que foi participar de toda essa trajetória desse livro, que é um livro diferente, que veio para agregar na vida não somente de pessoas que querem implantar ministérios para pessoas com deficiência, mas também um livro trazendo muitos ensinamentos bíblicos aqui. Como é que foi essa experiência toda? Bom, antes de mais nada, foi um privilégio, né? Porque, como você comentou, esse livro ele fala para as pessoas com deficiência, mas ele fala para a igreja como um todo, sobre o nosso papel como igreja, como instituição que promove, que leva o reino de Deus no trato com as pessoas com deficiência, na inclusão real, no fortalecimento, encorajamento e potencialização das pessoas com deficiência. Então, a causa que esse livro promove é uma causa que eu pessoalmente me vinculo muito, acredito muito. Então, para mim foi um privilégio poder trabalhar com o pastor Adoniran Melo nessa construção. O pastor Adoniran já traz uma jornada de vida inteira, né, relacionada à causa das pessoas com deficiência e 20 anos de bagagem ministerial como pastor, né, na área de ministérios de pessoas com deficiência. Então, nós tivemos a oportunidade de sentar juntos, abrirmos as anotações e entendermos o que a gente queria propor com esse livro, como esse livro iria, qual era a intenção dele, o que ele deveria falar para as pessoas e mobilizar. Então a gente pôde sentar e organizar o esqueleto, a estrutura do texto. Tivemos algumas reuniões, como o editor ele é esse amigo meio... É um jogo de ping-pong com os autores, né? Então, às vezes, é o pesadelo de alguns autores e eu pude incomodar bastante o autor, né? Nas idas e vindas da construção do texto. Então, em vários encontros que a gente teve, o livro foi tomando a sua forma e virou esse produto bonito que você está hoje. Uau, realmente um produto maravilhoso, essa obra aqui, acho que todos deveriam ler e todas as igrejas deveriam ter no seu acervo dos livros essa obra aqui. E é interessante porque ele aborda a perspectiva bíblica, certo?
a teologia da deficiência na Bíblia, mas, né, o livro traz, mas ele traz também a questão para quem quer começar um ministério em sua comunidade, em sua igreja. Então é uma obra bem completa, porque ele vem também, eu acredito, como um manual. Sim. Podemos dizer que sim. Esse livro, ele tem essas duas asas, como você comentou. A primeira é trazer o que a Bíblia nos diz, e qualquer instituição, seja uma escola, seja uma igreja, seja uma família, qualquer instituição cristã tem que ter a sua ação baseada nas Escrituras. Então a gente faz essa primeira apresentação de o que a Bíblia nos diz sobre a deficiência, sobre como o Senhor enxerga a deficiência, a diversidade da criação de Deus, e isso tudo nos instrumentaliza, nos faz compreender o fenômeno da deficiência de uma nova perspectiva. E, na sequência, de uma forma muito prática, o autor vai trazer como começar ou como expandir um ministério voltado para pessoas com deficiência. Então ele tem ações muito práticas mesmo, muito pé no chão, chegando na realidade de cada comunidade, e de comunidades às vezes maiores ou menores, algumas sugestões bem voltadas para igrejas pequenas. Então nos traz essa ideia de que, seja qual for a nossa realidade, a gente pode dar passos em direção a mais inclusão e mais acessibilidade. Muito bom. E quando a gente começa a ler esse livro, a gente vê que o autor, Adoniran Mello, ele traz exemplos reais, exemplos de histórias reais que aconteceram no tempo de Cristo, né? Que estão ali relatados na Bíblia, mas ele também traz exemplo de pessoas do agora, né? Do momento atual, histórias reais também. E eu fico imaginando aqui, Marília, você é mãe, certo? Você tem um lindo menino, certo? Eu conheço só por fotografia e vídeo, tá? Não conheço pessoalmente. E você como mãe, tá? Do Heitor, é Heitor? Isso mesmo. O Heitor, ele tem uma deficiência, certo? Sim. Eu gostaria, por gentileza, se você puder compartilhar conosco, contar um pouquinho, né, sobre o Heitor, porque talvez tenha algumas mães aqui que estão nos assistindo e estão de repente passando por situações parecidas, vivendo algo parecido. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, e daí como que a sua experiência como mãe de uma criança que tem uma deficiência, certo? Contribuiu ou digamos, trouxe algo a mais na escrita, na edição deste livro aqui junto com o pastor Adoniran Mello. Claro. Bom, então a primeira coisa, eu acho que a gente precisa combinar uma ocasião para você conhecer o Heitor. Pois é, eu conheço por vídeo, né, que você me mostrou, um lindo, sabe, o Heitor. E, gente, ele é maravilhoso, eu já amei ele no vídeo, então... Ele é adorável. Ele é. Uhum. O Heitorzinho hoje tem 6 anos, e quando eu estava gestante ainda do Heitor, nós descobrimos que ele tinha uma anormalidade neurológica. O que demorou um tempo para a gente entender exatamente qual era a natureza do quadro dele, mas isso gerou uma paralisia cerebral no Heitor, que a paralisia cerebral é qualquer dificuldade de desenvolvimento motor por causa de algo que aconteça na primeira infância, que foi exatamente o caso dele. Então hoje o Heitor é um garotinho cadeirante, que tem algumas outras deficiências também associadas ao quadro, e que é uma criança extremamente feliz, apesar de várias limitações óbvias, e que ele agora, crescendo, tem tomado mais consciência das limitações motoras e de funções dele, mas ainda assim é um garotinho profundamente feliz, que percebe que é muito amado, né? Isso é o mais importante, né? Essa percepção do cuidado, acolhimento e amor da família. Sim, eu acredito que, tendo ou não deficiência, todos nós queremos ser amados. Sim. Queremos participar da própria vida. Então, isso é algo que a gente tem buscado, inclusive aprender do Senhor, né? Como priorizar isso na vida do nosso filho. E isso fatalmente transborda para todas as outras áreas da nossa vida, né? Então isso vem também junto para mim com muita força quando eu tenho a oportunidade de trabalhar em obras como o Ministério Eficiente, esse livro, porque é algo que me fala muito intimamente e trouxe para mim a experiência com meu filho, me traz
uma nova compreensão sobre o ser humano, sobre o amor, sobre a incondicionalidade do amor, sobre a entrega e o serviço, o valor de cada dia, das pequenas coisas. Então, tudo isso vem junto, e aí quando a gente compõe um livro como esse, não tem como a gente não buscar dar esse tom de valorização da pessoa e de centralidade da pessoa com deficiência nas narrativas que envolvem a pessoa com deficiência. Então isso é uma das coisas que é trazida também nesse livro, que a gente discutiu bastante com o autor. Não se trata de algo que a gente faça um pacote pronto e aplique sobre a pessoa com deficiência, mas nas nossas igrejas ou nas nossas ONGs, quando a gente atua com pessoa com deficiência, é chamar a pessoa com deficiência para poder ocupar esse espaço de ser um agente, seja uma criança, seja um adulto, podendo levar ao máximo as suas potências, as suas capacidades, e não ser alguém sempre menorizado, excluído, mas pelo contrário, colocando essa pessoa para que ela possa ser tudo o que Deus planejou que ela fosse. Então, e isso é algo que tem sido um aprendizado constante dentro da minha casa também, na minha família também, a partir da vivência com o meu filho. Amém. E quando você fala, né, eu fico imaginando aqui famílias que muitas vezes não conseguem ver dessa forma, sentir dessa forma, mas que possamos todos nós, né, ter essa consciência, esse amor, esse cuidado, e que a nossa mente, né, a nossa mentalidade possa mudar a esse respeito, né? Se ainda não temos essa mentalidade que a Marília falou aqui, é necessário que nós pensemos diferente para acolher, amar e transformar. Sim. E Marília, eu fico pensando também aí na questão do editorial, você como editora, que tem vivido toda essa experiência também, né? Então a sua experiência é como mãe, né, do Heitorzinho, que tem a paralisia cerebral, mas você é uma editora e que agora, há pouco tempo atrás, aí realizou essa edição maravilhosa do livro Ministério Eficiente. Eu fico pensando aqui agora, na sua opinião, nessa sua bagagem toda que você tem, como que o mercado editorial poderia evoluir mais para garantir que esses tipos de materiais, esses livros pudessem estar mais presentes nos lares, nas igrejas? Eu acredito que um primeiro passo importante seria valorizar essa temática, né? Muitas vezes, quando se pensa na questão da deficiência, ainda se tem muito tabu, ainda se tem muita desvalorização da temática da pessoa com deficiência. Você vai olhar algumas editoras, não tem sequer um título que fale a respeito disso. Então, eu entendo que o primeiro passo é você buscar valorizar isso semanticamente. É um assunto que é importante para todos nós. Num segundo momento, eu acho que é importante você buscar. Existem muitos autores com deficiência, muitas pessoas com deficiência que já produzem ou que querem vir a produzir e que têm muito a dizer. Então, eu entendo que dar centralidade para essas pessoas é importantíssimo. Eu vou dar um exemplo. A gente tem esse livro aqui, Diferente Como Eu. A gente lançou ele também recentemente por Publicações de Pão Diário. E esse livro foi escrito por uma autora que é uma mulher que tem uma deficiência não visível. Ela tem um quadro crônico de dores e de algumas dificuldades motoras na coluna. E ela tem uma série de experiências que ela vive como mulher com deficiência e que ela traz nos seus escritos. Esse em específico, que é voltado para crianças, mas ela é uma das nossas autoras de Pão Diário também. Ela é maravilhosa, né? A Shostel Dixon, né? Sim. Ela, inclusive, ela tem muitos devocionais escritos que nós gravamos lá no rádio, gravamos Sim. para o site, podcast para o rádio, que são textos dela, né? Muitos deles ela que escreve os devocionais. Sim. Pão Diário. Agora, esse livro aqui que ela escreveu é um livro maravilhoso também. Conte um pouquinho o que ele traz, assim, qual que é o conteúdo dele. Vamos mostrar aí para o pessoal. Esse livro é uma preciosidade porque ele vai trazer um poema, né? Ele é um poema voltado para as crianças que começa falando de como cada criança, quando olha ao redor e vê os outros amiguinhos e vê as outras crianças, vê que todos são diferentes dela. Então, quando eu olho ao meu redor, eu vejo tantas crianças diferentes de mim. E como isso às vezes pode nos trazer uma certa angústia, um senso de isolamento, mas à medida que o livro se desenrola, a gente chega naquela condição de ver que todos são diferentes como eu. Então,
ninguém é igual a ninguém, mas até nisso, até nessa nossa diversidade, a gente encontra unidade, né? E como a gente pode ser família, ela vai trazer para o contexto da amizade, da família, da igreja, nas nossas diferenças. Isso torna o quadro todo mais bonito. É muito interessante, porque fala ali que, né, somos diferentes uns dos outros, porém, né, assim Deus criou os seres humanos e os criou parecidos com Deus. Então é muito interessante, né, que ela traz a questão de Gênesis ali, já contando da criação. Sim. Então é um livro maravilhoso. E para que idade será que pode ser já esse livro aqui? Olha, esse livro a gente pode fazer a leitura dele desde uma criança muito pequena, uma criança que talvez não seja ainda alfabetizada, porque ele tem toda uma narrativa de imagens. Então, nas figuras desse livro a gente tem ali a criança que é cega, a criança que é cadeirante, a criança que é estrangeira. Então, os desenhos do livro nos permitem essa construção dessa narrativa, mas ele também pode ser lido com crianças mais velhas, crianças que já leiam, que já consigam pegar a rima, e a temática ela pode ser estendida até uma criança dos seus 10, 12 anos. Ele tem sido muito utilizado em escolas e igrejas nos Estados Unidos para trabalhar com esses grupos de pré-adolescentes também. O livro traz uma seção no final com perguntas de aprofundamento dos tópicos que são trazidos. Então ele vai falar da questão da diversidade racial, da diversidade de idiomas, de estrangeiros e as deficiências também. E isso é muito interessante, porque quem traz essa discussão é uma mulher com deficiência. Então, dar voz à pessoa com deficiência também nos nossos meios editoriais, porque eles trazem uma nova perspectiva. Eu mesma, como mãe de um menino com deficiência, tenho uma visada, tenho uma perspectiva que talvez outras mães que não tenham essa experiência de famílias atípicas não possam trazer. Mas eu mesma não sou uma mulher com deficiência. Então existem aspectos que para mim são pontos que eu não percebo, que autoras com deficiência vão poder explorar de uma forma mais ampla. Então esse é um passo que é importante. Muito bom, Marília. Mas você tem mais uma obra aí com Sim. você. Mostra pra gente como é que é o nome desse. Esse é o Filhos Atípicos, Mães Excepcionais e o Amor de Deus. Esse livro também tem um espaço muito, muito grande no meu coração. Eu tive a oportunidade nesse aqui de contribuir também como autora. E como você comentou agora há pouco, né? Existem muitas famílias, muitas mulheres que quando se veem nessa situação de maternidade atípica, se sentem isoladas, se sentem confusas, se sentem abandonadas. É um fato que é traumática a experiência. Causa medo. Sim, nos traz uma insegurança, é uma quebra de expectativas muito grande e muito repentina e que não lhe dá tempo de se adaptar ou de treinar para ela. Então, pode ser, e normalmente uma experiência de muito isolamento e que pode ser ressignificada, e a gente tem visto ser ressignificada por mulheres que encontram esse excepcional amor de Deus, esse incrível amor de Deus. Então, esse grupo que escreveu esse livro, o que é essa obra? É um devocional de 40 dias, ou uma sequência de 40 textos, em que as autoras trazem a sua experiência. Então, o meu filho nasceu em tal condição, eu tive que lidar com tal e tal sentimento, o Senhor Deus confortou o meu coração, a igreja foi presente, a palavra de Deus foi presente, e hoje o Senhor tem me ensinado novos caminhos, novas perspectivas. A ideia desse livro é que ele possa ser um afago, um abraço, um acolhimento para tantas mães e tantas famílias que, de alguma maneira, precisam desse encorajamento. A ideia desse livro nasceu observando as salas de espera de clínica terapêutica. Se você é uma mãe atípica como eu, você passa muitas horas da sua semana, com certeza, em sala de espera de clínica e de hospital. E é um ambiente em que nós olhamos umas às outras nos olhos e conseguimos nos identificar. Às vezes com a alegria de ver uma evolução, às vezes com o cansaço e a frustração de não ver o progresso que a gente esperava, o cansaço que se acumula, sentimentos de solidão. Então a ideia é que esse livro ele possa servir como uma abertura de muitos diálogos. Ele pode ser lido, por exemplo, em grupos de mães que queiram ter um roteiro que elas possam ler. E todo ele é amparado pela palavra de Deus, porque a gente sabe que a palavra do Senhor
ela não muda, ela é eterna e ela é viva, sempre fala o nosso coração. Então, cada reflexão encerra com algumas perguntas de reflexão, algumas linhas que você possa escrever. É um livro muito interativo, muito sensorial nesse sentido. E também com passagens da Bíblia que podem também animar e encorajar o nosso coração. Muito interessante. Eu estava vendo aqui em uma das páginas que você comentou ali para refletir, né? Porque tem um momento da leitura e a pessoa então pode fazer suas anotações no próprio livro e refletir. E daí uma das perguntas que traz aqui num dos tópicos que fala assim: como a maternidade atípica transformou você? A outra: o que significa na sua vida saber que Deus é o consolador do seu povo? Olha que interessante, né? E depois ainda vem só nessa página aqui, olha que profundo. Você se sente sozinha hoje ou se sentiu assim recentemente? Em que ambiente você pode encontrar amigas fiéis que a amparem? Aí eu fico pensando aqui na rede de apoio, a importância também, né? Você falou dos grupos, Sim. Importantíssima essa rede de apoio. Com certeza, a vida não foi feita para ser vivida a sós, né? A nossa vida, ela foi... O Criador da nossa vida projetou para que a gente vivesse em comunidade. E algumas circunstâncias deixam isso muito evidente. A maternidade atípica é uma delas, né? Então, as nossas demandas de apoio, tanto prático, e aí eu quero dizer, levar à escola, ajudar a cuidar da casa, ajudar a cuidar dos outros filhos, dar tempo para que essa mãe cuide de si, da sua vida profissional, mas também as nossas demandas emocionais, aquela amizade fiel, aquele ombro amigo, aquela pessoa que escuta e ampara, elas são muito salientes, elas são muito afloradas. E de fato, eu não conheço nenhuma mãe atípica que possa olhar para a sua própria vida e que tenha uma vida feliz e bem-sucedida, que faça isso a sós, que faça isso sem a rede de apoio. Então, muitas vezes, essas mulheres não encontram na sua família de origem essa rede de apoio. Existe muita rejeição, existem circunstâncias várias, né? Às vezes uma mulher que não tem irmãs, não tem pai e mãe disponíveis, estão em outro estado, e nesse momento a igreja e a comunidade podem ser essa rede de apoio. Muitas vezes as pessoas falam: por que você se interessa por essa causa? Por exemplo, antes de ter meu filho, eu trabalhava com língua de sinais e tinha a oportunidade de trabalhar com língua de sinais na igreja. E muita gente perguntava para mim e para alguns outros colegas de ministério: por que você atua assim? Você tem alguém surdo na família? Eu falei: não, nunca tive. Mas por que isso lhe é importante? Por que você está se envolvendo em aprender a trabalhar com surdos, ou se fosse com autistas, com cadeirantes? Porque são pessoas, né? Muitas vezes eu tenho o privilégio de ter o apoio da minha família de origem, mas eu tenho muito apoio de pessoas que não são da minha família, que são da minha igreja. E faz toda a diferença. E faz toda a diferença. É o amor do Senhor encarnado no dia a dia pra gente. Com certeza, maravilhoso te ouvir, Marília. Para quem deseja, agora estamos quase terminando, para quem deseja tornar livros ou talvez até cursos, pessoas que estão nos assistindo aqui têm de repente um curso, tem material, e essas pessoas querem desejar que esses materiais eles sejam mais acessíveis a pessoas, né, com deficiência ou aos ministérios. Como que você vê isso e que dicas você traz aqui para nós, para a gente terminar esse programa de hoje? Bom, quando a gente pensa em acessibilidade num texto, a gente precisa primeiro superar algumas limitações do suporte. O que eu quero dizer com isso? Um texto impresso em papel, com tinta, fatalmente não vai ser acessível para alguém que não tenha o recurso da visão, para uma pessoa cega. Então, quando a gente migra, por exemplo, para o digital, para o texto digital, em formato de e-book, uma pessoa cega consegue acessar esse texto usando o seu celular, né? Ou quando nós temos também o formato de audiolivros, ou o formato de rádio, podcast também, é um formato que torna esse texto imediatamente acessível para uma pessoa cega, para uma pessoa que tenha alguma dificuldade de leitura da família da dislexia, por exemplo, pessoas que tenham questões que passem pela atenção também. Então, quando a gente começa a levar esse texto para outras mídias, para outros suportes, ele já ganha mais possibilidades de acessibilidade. Eu consigo aumentar o contraste, eu consigo aumentar o tamanho da fonte, ou usar um recurso de leitura. Quando a gente pensa também na questão do conteúdo, eu acho que é muito importante a gente buscar
entender as terminologias corretas, né? Tentar entender qual é a linguagem que a gente pode usar que não vai ser agressiva para o meu público. Por exemplo, se fala muito da Libras. A Libras é a língua de sinais. Se a gente fala linguagem de sinais, por algumas questões conceituais, você agride o seu leitor surdo, né? com essa escolha de palavras. Existem uma série de termos que muitas vezes são vistos como se fossem apenas um politicamente correto, mas não se trata de uma coisa menor ou pouco importante. É de fato como essas comunidades querem ser referidas. Então, eu entendo que essa é uma forma também de você mostrar esse respeito e ganhar o seu leitor e trazer ele para ti. Muito bom. Marília, muito obrigada pela sua participação. Olha só, para quem não acompanhou o início do programa, hoje a gente falou sobre 3 livros aqui, certo? Falamos sobre o seu trabalho como editora, sobre a sua experiência como a mãe do Heitor, né? Assistam lá o programa no YouTube também, tá, gente? Do Vida e Atitude. Olha, falamos sobre esse livro maravilhoso aqui, ó, do pastor Adoniran Mello, que é o mais recente, né, que foi lançado há pouco tempo, sobre esses 2 aqui, ó, da Shastel Dixon, né, Diferente Como Eu, maravilhoso também, e esse último aqui, que é Filhos Atípicos, que são 3 autoras que organizaram. Então vamos ver os nomes aqui: a Ana Paula, a Jory, né? É um sobrenome diferente. A Fabiana Nathalie e a Grace Barbosa. Então, são 3 organizadores desse livro. Todos eles são importantes e você pode adquirir através do site de Ministérios Pão Diário. É pãodiario.org. Você entra lá e você vai conhecer todos os materiais, os recursos que existem de Ministérios Pão Diário. Inclusive, tem livros para todas as faixas etárias, para vários ministérios, diferentes assuntos. Então, você pode ser abençoado através dos materiais, dos livros. Temos os áudios, os nossos devocionais Pão Diário, inclusive em áudio para rádio, podcast. Tem também em Libras, então você pode ser abençoado de várias maneiras, tá? Então é isso. A Marília, olha, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Amei ter você mais uma vez aqui conosco. Não foi a primeira vez que você esteve conosco e é sempre muito bom. Deus abençoe grandemente. Parabéns a você e também a Ministérios Pão Diário, né? E a toda a equipe que trabalha lá em Ministérios Pão Diário, porque esses trabalhos aqui, eles são feitos a muitas mãos, não é verdade? Então, parabéns a todos. É verdade. Muito obrigada, Clarice. É sempre um prazer e um privilégio estar aqui contigo. Obrigada. É isso aí, você que esteve conosco, que bom que você acompanhou aqui o nosso programa Vida e Atitude de hoje. E é claro que eu vou te esperar no próximo episódio. Deus abençoe grandemente. Até lá. E aí, tudo bem? Hoje eu estou aqui para compartilhar um devocional do Manhãs com Spurgeon. Salmo 103, verso 2 diz assim: não te esqueças nem de um só de seus benefícios. O salmista, ao compor essa canção, agradecendo a Deus, ele tem em mente tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele e através da vida dele. Quando nós olhamos para as Escrituras e pensamos na vida dos santos de Deus que caminharam nessa terra, nós temos muitos motivos para louvar a Deus e para nos alegrar com aquilo que Deus fez na vida das pessoas. Mas seria, um exercício muito proveitoso se eu e você parássemos, neste dia, para meditar nos benefícios da graça de Deus diariamente na minha e na sua vida. O que Deus fez por você e tem feito por você hoje? Só o fato de respirarmos esse ar, de vivermos a nossa vida, de termos o fôlego de vida, já é benefício, já é bênção, já é graça de Deus. Que possamos, através de tudo isso, desse olhar atento ao cuidado do Senhor, cantar canções como o salmista cantou, a ponto de não nos esquecermos das bênçãos de Deus, da graça, do cuidado, do amor derramado por Deus em Cristo Jesus diariamente na minha e na sua vida. A sua vida precisa exalar gratidão, a sua vida precisa ser uma canção que exalta um Deus que diariamente abençoa a sua vida. Não se esqueça disso, seja grato. Lembre-se do que o salmista fez. Ele mesmo cantou, não te esqueças de um só dos seus benefícios. O Senhor tem vários benefícios e bênçãos e graças derramadas sobre a sua vida neste dia. Que você possa usufruir dessa graça com o coração grato e cheio, sabendo que toda a glória e toda a honra é a Ele.
Que Deus te abençoe.